Amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje o assunto é palpitante. Estamos aqui com o companheiro Lucas Rubio, o presidente do Centro de Estudos da Política Songun Brasil, nosso colaborador aqui no site Tribuna da Imprensa Sindical. Vamos falar, obrigado primeiro, Lucas, pela tua presença aí, realmente sensacional a gente poder desdobrar o que foi essa cúpula lá em Singapura, esse encontro realmente que trouxe à tona um projeto de nação soberana, um projeto nuclear que fez com que o Império se rendesse ao diálogo. Como é que você viu esse encontro, Lucas? Você que está muito a par dessa política, é o nosso especialista, que teve inclusive recentemente na Embaixada norte-coreana lá em Brasília. Fala um pouquinho, como é que você está vendo o balanço, de modo prático? O que você acha que vai acontecer daqui para frente com a assinatura desse acordo? Bom, olá a todos, muito obrigado ao Daniel e todo mundo da Tribuna da Imprensa Sindical. A gente está vivendo um momento muito histórico, né? A história diante dos nossos olhos, aquelas fotografias que foram tiradas no encontro entre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, são fotografias que vão ficar para a história, a gente vai ver nos livros, e é um momento em que muitas pessoas estão às vezes um pouco confusas ou tirando conclusões precipitadas, porque tudo é muito confuso, né? Nós viemos de 2017, um ano muito complicado nas relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, seguido de repetidos testes nucleares e testes balísticos da Coreia do Norte, e em resposta, é claro, às ameaças dos Estados Unidos de destruição e de guerra na península. E aí nós entramos em 2018 com um cenário completamente diferente, entramos num ano diplomático, né? A participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, na Coreia do Sul, foi um marco muito grande nessa nova fase de relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e isso foi uma catapulta para a nova fase de relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Então nós saímos num cenário onde os dois líderes, né, se ameaçavam muito, onde Donald Trump ameaçava a destruição total da Coreia do Norte. Passamos por uma nova fase que representa uma grande vitória da Coreia do Norte, no sentido de que era o país que era alvo das promessas de destruição dos Estados Unidos, mas que chegou a um status de respeito tal que conseguiu fazer com que o líder do país, né, mais poderoso do mundo, que tem a capacidade de mover guerras por todo o mundo, sentasse na mesa de negociações para conversar de igual para igual. E o que a gente viu nesse encontro realizado em Singapura há poucos dias foi justamente isso, o encontro de dois chefes de Estado, de dois líderes de igual para igual. Por mais que nós estejamos falando dos Estados Unidos, que é a nação, né, mais poderosa economicamente e militarmente do mundo, e da Coreia do Norte, que é muito subestimada e, é claro, tem um potencial muito menor na questão bélica e econômica. Diferente do que, por exemplo, acontece muito, onde outros países que estão tentando uma posição global, ou às vezes tentam reuniões, ou ganhar o respeito da comunidade internacional, simplesmente não conseguem isso, né? E aqui é uma grande vitória da Coreia do Norte, no sentido de que a gente tem que analisar essa questão não como um recuo da Coreia do Norte, como um sucesso das pressões do Donald Trump e da sua retórica belicista, mas sim uma vitória da Coreia do Norte em dizer: nós temos a plena capacidade de nos defendermos a qualquer custo e a lançar um ataque nos Estados Unidos caso vocês tentem alguma coisa, algum movimento de guerra no nosso território. Ela consegue alcançar esse tipo de resposta. Os Estados Unidos percebem a gravidade da situação, percebem que não é um mero país onde você pode mover um golpe de Estado, onde você pode movimentar tropas e você acabou com aquela história. Quando ele percebe que ele não consegue fazer isso, ele diz: bom, eu realmente preciso sentar e conversar de igual para igual. A gente observou também uma química, né, interessante entre os dois líderes. O Donald Trump muito ansioso para ver o Kim Jong-un. Se você analisar os outros encontros do Donald Trump com outros líderes mundiais, você percebe que houve sim um carisma maior em relação ao Kim Jong-un. Claro, atendendo aos interesses de plataforma dele, né, interno, de política interna. Ele dizia nas suas campanhas que iria resolver o problema da Coreia do Norte, mas sim também uma questão que ele se pôs num momento histórico. E ele próprio disse isso para o Kim Jong-un, que alguns homens têm capacidade de fazer história. E o que a gente vai fazer? Vai recuar atrás quando a história chama a gente ou vai adiante? Então foi realmente um momento muito histórico, simbólico, e que representa agora uma grande vitória da Coreia do Norte, porque ela sempre esteve disposta ao diálogo. Ela sempre esteve disposta a negociar, a conversar sobre a questão nuclear da península e sobre a questão de guerra. Agora, os Estados Unidos é que nunca quiseram, sempre tiveram a arrogância e a empáfia de desconsiderar a Coreia do Norte como um membro capaz de sentar na mesa para conversar de igual para igual.
quando eles fazem isso, é quase uma declaração de nós baixamos a guarda porque realmente vocês têm uma razão, então vamos conversar. Então sai daí uma grande esperança, né, dos novos tempos, né? O que vai acontecer daqui em diante, a gente espera que a paz. É o que a Coreia do Norte clama há muito tempo e, por mais contraditório que possa parecer para alguns, ela desenvolveu seu programa nuclear e bélico justamente para alcançar a paz. Então é o que a gente espera agora. Tanto é que um dos resultados práticos e imediatos desse encontro foi a suspensão por parte dos Estados Unidos dos exercícios militares que eles realizam anualmente com a Coreia do Sul, agora mais ou menos no mês de... Na fronteira e no mar. Na fronteira e no mar. E o próprio Donald Trump disse, bom, eu sinceramente acho que esses eventos, esses jogos de guerra, ele fala jogos de guerra, são muito ofensivos para a Coreia do Norte. Ele próprio reconhece que se fosse o contrário, ele não se sentiria à vontade com esse tipo de coisa. E é claro que para agradar ao seu público interno, ele disse, nós vamos economizar uma quantidade enorme de dinheiro com isso, né? Então representa assim, a Coreia do Norte está alcançando seus pontos, que há muito tempo, há mais de 70 anos, né, claro, ela tenta se legitimar como um governo nuclear, um governo poderoso diante do mundo, e ela finalmente conseguiu isso. A gente vê a prova disso tudo, é todo o aparato em torno desse encontro, o local onde foi realizado, a preparação e a expectativa global também sobre isso. Agora, muito interessante é o protagonismo agora exercido pelo nosso líder maior da Coreia do Norte, o Marechal Kim Jong-un, porque é exatamente como você falou, esse paradoxo, né? Um projeto nuclear força a paz. Quer dizer, esperamos que daqui para frente o acordo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul venha para juntar de novo aquele país, né? Que consiga se chegar a um acordo, porque você imagina aquela Coreia unificada, o que seria enquanto potência econômica, inclusive ali para a Ásia, que hoje é o motor do mundo, vamos ser sinceros. Com certeza. A economia chinesa já superou, vamos ser bem sinceros, a economia americana. Eles estão muito preocupados com isso. Então o papel da Coreia do Norte nesse novo momento do mundo econômico, onde a Ásia passa a liderar a economia global, é também preponderante o papel da Coreia do Norte, inserido nesse contexto. Sim. Correto? Agora, uma coisa que me fez também, me saltou aos olhos, como esses caras são cínicos do ponto de vista assim, o americano agredia verbalmente o líder da Coreia do Norte e a nossa mídia ocidental, a nossa mídia burguesa, né, ia na onda pautada pela Fox News, pela imprensa norte-americana, e sempre forçando a ditador. Nesse momento a coisa arrefeceu, a coisa deu uma... Eles deram uma recuada. Você vê que eles começam a tratar a liderança norte-coreana de outra forma. Já pararam de chamar de ditador, do dia para a noite. Quer dizer, e o Trump, que falou barbaridade desse cara, agora trata com muito carinho. Primeiro nós temos que bater palma para o projeto soberano da Coreia do Norte, que fez com que o Império se colocasse no lugar dele, que é o lugar do diálogo, da diplomacia, onde os países devem estar, não é afrontando com um armamento nuclear. Precisou um país menor, um país soberano, impor através da arma nuclear para ser ouvido. E hoje o cara está no holofote, no foco da diplomacia mundial. Qual é o papel do Collor de Mello nesse processo? A gente viu recentemente o ex-presidente da República, o senador Fernando Collor de Mello, participando de encontros oficiais lá na Coreia do Norte. Qual é o papel exatamente do nosso ex-presidente nesse processo? Porque ele tem elogiado muito. Ele tem elogiado muito o processo político e econômico da Coreia do Norte. O que leva a nos crer que esse pessoal da direita, que continua criticando, tem que começar a rever seus valores. Qual é o papel do ex-presidente lá, Lucas? Acontece que recentemente o Senado Federal ele abriu um comitê de solidariedade com a Coreia do Norte, tentando uma aproximação desses dois poderes, né, entre o governo brasileiro e a Coreia do Norte. E o Fernando Collor de Mello, que é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, foi convidado para chefiar isso, né? E ele foi a Pyongyang e a vários outros lugares da Coreia do Norte, e ele, por incrível que pareça, o Collor, é claro, não é a melhor referência que a gente possa ter sobre opinião de mundo, né, ou sobre assuntos ainda mais relacionados a uma revolução proletária anti-imperialista, mas o Collor, assim como a delegação, voltou para o Brasil elogiando muito a Coreia do Norte, né, dizendo que lá absolutamente você não consegue encontrar pessoas morando na rua, por exemplo. Ele disse literalmente, as pessoas têm tudo o que querem, o governo
supre as pessoas nas suas necessidades, as pessoas têm emprego, têm moradia, têm educação de alta qualidade. Então o Collor, né, que já foi presidente do Brasil, sofreu um processo de impeachment, foi à Coreia do Norte e elogiou, sem, é claro, a gente sabe que o Collor não está fazendo um elogio levando em consideração a história e toda a questão teórica que existe sobre, né, a Revolução Comunista na Coreia do Norte. Mas é uma grande prova para a gente de que a sociedade norte-coreana, apesar de todos os pesares de uma ameaça de guerra total a qualquer minuto, né, uma pressão internacional, um isolamento completo que ela sofre, apesar disso tudo, ela consegue ter um desenvolvimento magnífico, que salta aos olhos até mesmo de uma comitiva de senadores conservadores do Brasil, né, o que é muito interessante. Então, o Brasil cumpre aquele papel, né, através do Collor, aquele papel que é o discurso oficial brasileiro tenta, sempre sustenta há muito tempo, de que o Brasil é o único país que tem, da América Latina, que tem embaixada na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, nossa missão é manter um diálogo diplomático. O Collor foi lá no primeiro momento que ele estava lá, era o primeiro encontro entre o Kim Jong-un e o Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul, na Coreia do Sul. Então ele foi na qualidade de supervisor realmente, né, dos diálogos, para conhecer realmente, ver como estava o andamento das negociações entre a Coreia, e volta de lá com uma visão muito interessante para a gente, e que nos coloca justamente esse ponto que você mencionou. Acho que assim, se até o Collor está elogiando, conseguindo ter uma visão da Coreia do Norte diferente dessa visão de estereótipo que a gente tem de pessoas famintas, governadas por uma monarquia absoluta, louca, maníaca, se até o Collor consegue ter uma visão, né, diferente disso, acho que esses direitistas que nós temos aí, que adoram continuar, perpetuar seu discurso bem tolo e infantil contra a Coreia do Norte, até mesmo as próprias pessoas ditas de esquerda, né, ditas comunistas, que criticam, acho que se até o Collor consegue ter uma visão diferente, acho que é o momento da gente parar, aproveitar que a Coreia do Norte está em foco no mundo inteiro, e observar melhor aquela sociedade, de pesquisar um pouco melhor e conhecer e levar como um grande exemplo de país a ser seguido pelas suas conquistas e aprendendo, claro, com seus erros, mas principalmente com seus acertos. Então, de modo prático, nós entendemos que o exercício parou, quer dizer, do ponto de vista do tratado que foi assinado, você, de modo prático, enxerga que o que foi, de fato, de conquista. Primeiro conseguiram assentar, isso já é uma vitória sem precedente. Né? Um país que estava aí há 70 anos marginalizado, né, vamos dizer assim, no contexto mundial, por uma pressão do imperialismo americano, já foi uma grande vitória eles baixarem a crista e sentarem. Isso daí botaram no mesmo nível, no mesmo patamar. Isso é uma vitória sem precedente. Agora, do modo prático, exercício na fronteira parou. Agora, o americano espera que, vamos dizer, a Coreia do Norte, a República Popular da Coreia, entregue o seu arsenal nuclear. Isso seria, quer dizer, sem precedente na história. Não existe nenhum país do mundo que após ter conquistado, né, tecnicamente, cientificamente, um projeto desse tamanho, e depois construído, né, suas ogivas, os seus mísseis intercontinentais, entregar o arsenal. Eu acho que seria uma loucura. Isso não, eu acredito que não vai acontecer jamais. Como é que vai ser contornado isso? Você vê como é que seria possível os americanos manterem a paz com a Coreia, seguirem esse tratado de forma positiva, porque eles estão esperando as armas. Como é que você está vendo isso, Lucas? Acontece sim. Foi assinada uma declaração, né, à imprensa mundial, né, também a todas as autoridades, do encontro entre o Kim Jong-un e o Trump. E essa declaração, assim, ela é o tom de como foi todo o encontro. Um encontro bastante simbólico. Num primeiro momento, você tem uma série de símbolos, né, de uma questão simbólica e histórica do encontro entre esses dois líderes de países que há muitas décadas roubam aí as notícias mundiais dessa rivalidade, principalmente depois do fim da União Soviética. O tratado, ele diz em si próprio uma questão de muitas vontades e muitas ideias. O legal é que nós conseguimos alcançar ideias e vontades mútuas, tanto por parte dos Estados Unidos quanto da Coreia do Norte. E o que são essas ideias e vontades? Bom, ideias de reconciliação, de revisão por parte dos Estados Unidos das pressões colocadas à Coreia do Norte, de tentar aquela questão de rever a guerra, mas assim, é tudo muito cedo ainda para a gente tentar fixar pontos muito pré-determinados do acordo, porque foi um acordo muito simbólico, como eu disse. Então existe uma grande vontade dos dois lados de manter as conversações, de realizar novos encontros,
de tentar encontrar meios para a paz na Península Coreana. Agora, a questão nuclear é uma questão de interpretação que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Existe uma interpretação por parte da Coreia do Norte do que seria uma desnuclearização da Península Coreana. E a interpretação da Coreia do Norte é o seguinte, e inclusive ela já está colocando em prática essa interpretação. Nós não iremos produzir mais armamento nuclear, nós iremos parar o nosso programa de desenvolvimento nuclear, porque nós já alcançamos a plenitude do nosso programa. Não passar para nenhum outro país. Né? Isso, prometeram também não transmitir a tecnologia para outros países, né? Ou seja, a Coreia do Norte entende que é isso. Eles foram lá, destruíram um polígono nuclear de Punggye. Quem não sabe, esse lugar era dentro de uma montanha no norte do país. Né? Onde eles testavam as bombas atômicas, né? Desde a década de 60 é proibido testar bombas atômicas na superfície ou no mar. Então os testes atômicos atualmente são realizados dentro de montanhas ou muito profundamente no solo. E a Coreia do Norte tinha um campo de testes na montanha e ela destruiu, dinamitou as entradas para a colocação das ogivas, como um compromisso e uma demonstração da parte dela de, olha, nós estamos realmente empenhados em pausar o nosso programa nuclear, nós não iremos testar mais. Por quê? Porque eles já alcançaram a plenitude do programa deles, entende? Agora, por parte dos Estados Unidos, espera-se que a Coreia do Norte simplesmente comece a se desfazer no sentido de entregar à comunidade internacional para o desmanche todas as ogivas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais. Porque é óbvio que nós não estamos falando aqui dos Estados Unidos, que nasceu ontem e que tem uma política completamente nova para com a Coreia do Norte e que mudou sua opinião de mundo. É claro que não. O desejo do imperialismo ainda é destruir a Coreia do Norte e destruir a Revolução Coreana. É que eles chegaram num novo estágio onde eles percebem que isso não pode ser alcançado com a força, como eles já tentaram fazer várias vezes. Então, nesse momento, o imperialismo norte-americano vai tentar levar a Coreia do Norte para entregar suas armas. Olha, se vocês entregarem, nós temos um grande mundo a apresentar a vocês, uma economia aberta, muitos produtos vão entrar na Coreia do Norte. Então eles esperam desarmar a Coreia do Norte e enfraquecê-la. Só que nós estamos lidando aqui, muitas pessoas têm interpretado isso errado, com o povo coreano, que é um povo que não tem somente 70 anos de idade, que é a idade da República Popular Democrática da Coreia. Tem 5.000 anos de idade como povo coreano, 1.000 anos consolidado dentro de um Estado. Os Estados Unidos têm o quê? 400 anos no máximo. Então nós não estamos lidando com um povo leigo. O povo coreano tem plena consciência de sua história e eles sentiram na pele o que foi a intervenção norte-americana no país, como foi custoso chegar ao status atual de potência lançadora de mísseis balísticos intercontinentais e bombas atômicas de hidrogênio. Entende? Então eles sabem o preço que custou isso, não estão dispostos da noite para o dia desfazer totalmente disso, porque eles sabem que foi justamente esse aparato que os levou à atual situação. Entende? Então existe ainda esse problema de interpretação do que seria desnuclearizar a península, mas é algo que a gente ainda está assim, vamos ver o que acontece, vamos ver quais serão os próximos passos e o que eles vão fazer. A Coreia do Norte espera a paz, mas aquela paz assim, você deve respeitar a minha soberania e a tecnologia que eu alcancei por conta própria, enquanto que os Estados Unidos esperam a paz e a hegemonia é minha. Né? Então a gente tem esse problema que é um problema ideológico, é um problema normal, que a gente está aí acostumado a ver, é um problema de projeto de mundo. Mas vamos ver como a Coreia do Norte vai reagir e como os Estados Unidos também vão reagir. Já cederam os exercícios militares na fronteira. Isso é um ótimo sinal. O Trump já sinal. declarou isso. Né? Sim, o Trump declarou que isso é desconfortável, que se ele fosse o líder da Coreia do Norte, ele não se sentiria nada à vontade com essa situação de um país inimigo muito mais poderoso fazendo exercícios militares na sua fronteira completamente hostis. Então, assim, o imperialismo norte-americano deu uma recuada, a Coreia do Norte até então não deu. E outra coisa muito interessante de se analisar é que, inclusive, por desespero da Rede Globo, que está muito preocupada com isso, nos seus mantras de direitos humanos na Coreia do Norte, né? Você teve nesse encontro uma coisa que poucos têm citado, é a questão de que os Estados Unidos sentou na mesa para conversar com a Coreia do Norte sem tentar ofender o lado norte-coreano. No sentido de que, olha, você viola os direitos humanos, você é um ditador, você é um fascino, olha, primeiro você cumpre esses pré-requisitos para depois você sentar na mesa comigo. Os adjetivos ficaram na gaveta. Os adjetivos ficaram na gaveta, até porque são somente isso, adjetivos e não fatos reais, entende? Esse papo de que existem 500.000 pessoas sofrendo torturas na Coreia do Norte é um absurdo. As provas que as pessoas têm disso são fotos de satélite de vilas
residenciais de camponeses que eles julgam ser campos de concentração. Que próprias pessoas que Falam já até foram em 200 lá... mil, inventam números Sim, absurdos. sim, as próprias pessoas que já foram lá, o próprio Collor, que já foi lá, diz, não, são moradias de camponeses e estudantes, né? Então, pela primeira vez, você não teve os Estados Unidos acusando, e o Trump está sendo alvo de muitas críticas dentro dos Estados Unidos por conta disso, de, você sentou com um ditador, você sentou com um violador de direitos humanos. Na verdade, uma reflexão que eu trago aqui, acho que é a mídia norte-coreana que deveria estar falando, poxa, Kim Jong, você sentou com vacina, né? Porque quem está bombardeando o mundo inteiro nesse momento são os Estados Unidos, não a Coreia do Norte. Meu amigo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vamos aguardar os próximos momentos desse assunto palpitante, os desdobramentos desse acordo. Voltaremos a conversar aqui. Em breve, volto a convidar o embaixador da Coreia do Norte para o nosso encontro lá na OAB, que em breve será marcado, para que a gente possa debater, inclusive, melhor esse assunto e debater nessa mídia nossa, corporativa, que costuma sempre deformar os fatos. Mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigado, meu caro. Eu novamente apelo para que todo mundo continue assistindo a Tribuna da Imprensa Sindical, compartilhe os conteúdos dessa mídia independente e também do Centro de Estudos da Política Songun, que é um meio também contra-hegemônico de informação sobre a Coreia do Norte. Entra lá, acessa a nossa página, nossos vídeos e continue compartilhando o nosso material. É isso, o nosso leitor sabe, Tribuna da Imprensa tem lado e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado.